Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia. Estamos no 21º domingo do tempo comum, é o 4º domingo do mês vocacional de agosto. Hoje nós estamos celebrando as seguintes intenções: pelas almas de Francisca das Chagas, Maria do Desterro, Terezinha Franco Campos, Casimiro Moreira Campos, Vitório Alpioveza Neto, Idelmon Souza, Dona Bela, Douglas Carvalho, Dona Bela, João Serra, Maria Márcia, Gustavo Alvarenga, Sheila Neves. Pela saúde de Luna Pires Kircher, Vera Lúcia Velota. Ação de graças para Sara Campos, Maria Clara Campos, Ana Beatriz Campos Soares Pinto. Irmãos e irmãs, somos o povo de Deus, reunido como Assembleia Santa para louvar, bendizer e adorar o Senhor da nossa vida e da nossa história. Reunidos nessa ceia eucarística, fazemos memória da entrega total da sua vida por amor a todos nós. Tudo é dele, por ele e para ele. Como Pedro, possamos também nós professar a nossa fé no Cristo, confiando no seu infinito amor para conosco. Nesse dia lembramos a vocação para os ministérios e serviço na comunidade. É o dia dos leigos engajados. Rendamos graças ao Senhor por todos aqueles que nos diversos ministérios e serviços da nossa comunidade testemunham com a vida a fé que professam e celebram. Então agora, na alegria de estarmos reunidos nessa comunidade de leigos e leigas, vamos iniciar a nossa celebração, acolhendo a procissão de entrada com o canto 175. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma graça no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da ascensão do seu sangue, graça e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim, escutai-me, salvai vosso servo que confia em vós, meu Deus. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo,
ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na certeza de termos sido perdoados e vivemos nosso filho e louvor a você. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos nossos fiéis no único desejo, concedei ao nosso povo amar, ordenar e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar, estamos iniciando a liturgia da palavra. É o Messias, o Cristo Senhor, que agora fala à sua igreja reunida. Acolhemos com fé sua palavra de vida e de esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sóbima, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei o servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei colocar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir.
Ele fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá um trono de glória na casa do seu Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Operai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mais olhos pobres. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino
reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste quarto domingo do mês, portanto, também celebrando as vocações, esse mês vocacional, hoje justamente rezando pelas vocações leigas, sejam todos batizados para que vivam também a sua fé com intensidade, né? E sejam testemunhas também do reino de Deus nas diferentes situações, na participação na vida da comunidade eclesial, como também na sociedade, na verdade. Toda a profissão deveria ser sempre uma vocação, né? Um serviço qualificado a Deus na pessoa dos irmãos. Não importa qual seja a profissão, é um serviço que se presta pensando sempre no bem das pessoas, né? Verdade deveria ser assim, né? Então, e para nós também, portanto, cristãos que temos uma fé, a responsabilidade ainda é maior, digamos assim, né? Fazemos parte desse corpo místico de Cristo que é a igreja, também chamados, portanto, a ser presença de Deus. Então, a palavra de Deus hoje também nos ajuda, né, a viver essa vocação, né? E começando pelo profeta Isaías, justamente encontramos aquilo que não deve acontecer, né? Quando alguém, portanto, foi destituído por não cumprir as suas obrigações, né? Vou destituir, vou demitir do teu cargo, né? Porque não estava vivendo a sua vocação e a sua missão. E Deus, portanto, através do profeta, né, vai colocando outra pessoa, justamente para que essa pessoa, né, seja mesmo esse intermediário de Deus com o povo, né? Aquele que faz a ligação, que justamente aí entra o tema da chave, né? Aquela que depois nós vamos ter no Evangelho, né? Te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares e tudo que desligares, verdade? Então é importante essa responsabilidade, essa consciência, né? De que a nossa vocação também é um serviço a essa comunidade. Não importa qual seja esse serviço, mas ele deve ser feito com honestidade e com qualidade também. E por isso, então, quanto mais nós vamos aprofundando o sentido da nossa vocação, nós vamos percebendo a grandiosidade justamente desse chamado que Deus nos fez, né? E aquilo que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus.
como são inescrutáveis os juízos do Senhor. Quanto mais nós penetrarmos, quanto mais nós refletirmos na nossa vida, na nossa relação com Deus, tanto mais se abre para nós justamente toda a graça e a bênção de Deus a nosso favor. Por isso, então, é necessário que nós entremos cada vez mais, cresçamos nessa consciência que somos chamados para caminhar juntos com o Senhor e na partilha com a comunidade. O Evangelho também começa assim: Jesus veio à região de Cesareia de Filipe. Então, essa Cesareia de Filipe era uma região habitada pelos não-hebreus, não-hebreus. Portanto, assim chamada também uma região do paganismo. Pagãos eram aqueles chamados, aqueles que não eram hebreus, era como nós entendemos hoje, na verdade. Então, quem não era hebreu era chamado assim pagão. E lá justamente, então, Jesus, longe de toda aquela confusão de Jerusalém, enfim, sabe como é que era? Jesus sempre cercado, pessoas que procuravam para milhares, enfim, Jesus sempre tira e vai com os discípulos. E é justamente lá, então, ele faz uma pergunta: vocês que andam por aí, o que dizem os homens de mim? O que eles pensam? O que dizem de mim? Interessante. Então vem a resposta. Olha só, uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é profeta qualquer, não é verdade? Profeta qualquer. Se Jesus perguntasse hoje, talvez a resposta seria quase iguais. O que a sociedade hoje pensa de Jesus? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, mas tudo bem. Então, aquilo que o povo pensa, agora, e para vocês, quem sou eu? Então, vem a resposta de Pedro, representando a comunidade: tu és o Cristo, Filho de Deus. Embora depois o próprio Pedro, depois que eu não conheço esse homem, lembra lá no julgamento? Disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, nem conheço esse homem, não anda como por aí, não. Verdade? Olha só, cai fora. Com o Pedro também cai fora. Então, assim, mas em todo caso, essa resposta de Pedro é mesmo planificante, Em toda coisa, Jesus diz: tu és Pedro sobre esta pedra, essa fé que você proclama, eu vou edificar a minha igreja. Verdade? Então, olha só a importância da fé para nosso conceito, também para nossa consciência de igreja. Quanto mais olha for a nossa fé, melhor também será a nossa consciência e a nossa participação na igreja. Justamente hoje ensinando a vocação dos leigos, o que significa para vocês, leigos, o que significa a igreja? Quem é esse Jesus? Que incidência tem na nossa vida? Então, nessa fé é que nós vamos também entender o que é a igreja, toda a dinâmica da igreja tem. Portanto, é importante perceber e descobrir que nós também, fazendo parte desse corpo místico de Cristo, também temos uma parte a cumprir nessa comunidade, das diferentes atividades, que é, portanto, o meio interno da igreja. Então, isso, vemos aí o comentarista, os leitores, os músicos, enfim, os ministros, catequistas, coroinhas e as diversas pastorais. Isso, pronto, isso é a igreja, na atividade. Depois também assim, na profissão, na verdade. O decreto que nós nos encontramos, olha a profissão que nós exercemos, também é uma presença de Deus. Senhor, escutar a nossa prece. Olha só, como que é a nossa sociedade hoje. Estamos ainda muito aquém daquela consciência que deveríamos ter. E olhamos então as autoridades que estão aí, os nossos governantes. Olha só, quanto falta. Porque então assim, então essa resposta também, ela pode vir de outras maneiras. Se nós perguntássemos hoje tendo presente, por exemplo, o Evangelho, tudo que Jesus fez, como se comportou, o que é que uma pessoa ligada à economia diria de Jesus? Porque também Jesus teve incidência na economia, verdade?
psicólogo, um político, enfim, uma pessoa pública, qualquer profissão que nós exerçamos, o que é que Jesus... E nós encontramos todas as respostas no Evangelho. Jesus se comportou assim, não foi diferente diante da necessidade, tratou, resolveu, enfim, orientou. Isso. Então, de acordo com essa concepção que se tem de Jesus Cristo, assim deve ser, portanto, o nosso comportamento. Então, que nós também saibamos ajudar, digamos, essas pessoas, embora não acreditem em Deus, eles têm que reconhecer que Jesus justamente é alguém tão especial. Tenhamos fé ou não tenhamos fé, é uma pessoa tão especial, porque tudo aquilo que ele disse e tudo aquilo que ele fez teve uma grande incidência, quer seja no campo da fé, como também no campo da sociedade. Então não é alguém que não se pode ignorar. Tenhamos fé ou não tenhamos fé. O Shalom, na verdade, fosse capaz de reconhecer que não há outra pessoa, um Deus, tal e qual a Jesus, que nos mostrou todas as possibilidades, os caminhos, para que nós tenhamos uma vida plena, conforme é mesmo o plano de Deus. E por isso Jesus veio a este mundo. Então, o que dizem as pessoas por aí, é interessante até perguntar, o que você pensa como médico na medicina? O que diz de Jesus? Você que é psicólogo, você que é advogado, você que exerce uma função pública, o que você pensa de Jesus? Como é que ele tratou esses temas que você também trata na sua profissão? E como é que ele se comportou? Quem sabe esse é o momento para haver um processo de conversão constante, verdade? Cada um de nós, até mesmo para mim, que sou ministro, misericórdia, quanta coisa eu tenho que mudar para ser autêntico ministro. Então, isso é chamado, verdade? Então, esse é importante, porque aí a resposta que nós demos, o caminho que nós vamos fazer junto com Jesus, nos levará justamente a aprofundar essa riqueza que nos faz referência o apóstolo Paulo na segunda lei. Então, assim, qual será, Qual será a resposta? É uma resposta que nós vamos dando ao longo do caminho. Uma resposta também que, com certeza, vocês, muitos que estão aqui já tiveram também uma pergunta assim, Quando desculpa, eu vou chamar Senhor, quando o Senhor conheceu a sua, então, digníssima namorada, começou a paquera, quem era aquela pessoa? E você conheceu aquele rapaz todo grande? Quem era ele? E depois de 20, 30, 50, quem é ele e quem é ela? Então, quando você se conhecer, você der uma resposta, verdade? Mas aquela resposta foi para aquele momento. E hoje, você dá uma resposta também atualizada. Com certeza a pessoa fisicamente é a mesma, mas no coração do companheiro da companheira é totalmente diferente. Então, o mesmo acontece também na nossa fé. Quem é esse Jesus? Quem era? Quem foi ele naquele momento lá, quando era criança, adolescente, jovem? E quem é ele para mim hoje? Então, quanto mais nós procurarmos essa, e é uma resposta que nós vamos construir ao longo da nossa vida. E quem sabe no final dos nossos dias nós vamos dizer, agora eu encontrei a resposta definitiva, eu posso dar a resposta que na verdade Jesus Cristo merece. Continuemos, portanto, a nossa celebração pedindo ao Senhor que nos ajude sempre nessa busca constante, nesse crescimento, para que possamos agir sempre com consciência, com responsabilidade. E rezemos então por todas as atividades que nós exercemos também, que seja na igreja como na sociedade, e aquilo que os próprios documentos da igreja dizem, que os leigos, portanto todos os batizados, são da sociedade da igreja aquilo que é o fermento na massa, verdade? Aqueles que não sentiram mesmo e o sabor
em Deus a tudo aquilo que é feito, aquilo que é realizado, aquilo que é vivido na profissão, na atividade que exercemos ao longo da nossa caminhada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e que hoje nos chama à santidade, peçamos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, protegei a vossa Santa Igreja no mundo inteiro, fundada na fé dos apóstolos e dirigida por nosso Papa, para que persevere no anúncio da vossa palavra, no vosso louvor e no cuidado amoroso para com os mais frágeis, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito todos aqueles que exercem cargos públicos, para que sempre pensem no bem comum e protejam os pequenos e desamparados, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, aproximai-vos de todos aqueles que se sentem perseguidos por causa da justiça e de todos os que sofrem discriminação por causa da fé, para que sejam fortalecidos com vossa consolação, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, abençoai os leigos e leigas da vossa Santa Igreja, para que perseverem no amor e no serviço a vós e aos nossos irmãos e irmãs, testemunhando com a vida a fé que professam, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Estendemos nossas preces suplicando a Jesus, autor de toda a vocação. Jesus, Mestre divino, que chamais os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O nosso canto número 233 do livro. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, em minha adoração, Deus sacrificar.
vem-vos sacrificar a vida por meu irmão, diante de tua altar, Senhor, entendo minha vocação, vem-vos sacrificar a vida por diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, vem-vos sacrificar a vida por meu irmão. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos de sacrifício, para agradar o seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acrescentemos mais duas intenções dos nossos irmãos falecidos, Cláudia Biasi Duarte e Teresa Carneiro Biasi, falecidas no mesmo dia do ano, embora em anos diferentes, portanto, pedimos a também a ele, elas duas, como acolhem também os demais falecidos. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós o culto de adoção filial. Concedei-nos benigno na vossa igreja os dons da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de toda a vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas em vossa providência continuais agindo no meio de nós. Com braço estendido e mão forte, guiastes o vosso povo de Israel pelo deserto. Agora, com a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo e a conduziste nos caminhos da história até a felicidade perfeita em nosso reino, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso também nós, com os anjos e santos, proclamamos o hino de vossa glória, cantando sem cessar. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Na verdade, nosso santo e digno de louvor a Deus, capaz dos seres humanos, e sempre nos acompanhais no caminho da vida. Na verdade, bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, como torna os discípulos de Emaús, que nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso
vosso Espírito Santo, para que santifiquem estes exames do pão e do vinho, você torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, ao Pai Santo, memoriando a Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vida gloriosa, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Mulher, com bondade a oferta da vossa igreja, ela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos colocados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Ó Pai, confirmai na unidade os convidados a participar da vossa mesa, para que, seguindo na fé e na esperança pelos vossos caminhos, possamos ir na terra no mundo alegria e confiança, em comunhão com nosso Papa Alemão, nosso Bispo líder e seus auxiliares, todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, recordando hoje Cláudia, Teresa, Francisco, Maria, Esther, Terezinha, Casimiro, Vitório, Brilhando, Douglas, José Serra, Maria Márcia, Gustavo, Sheila. Quero agradecer a paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja festa vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, convite a nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
batizados dentro de uma igreja, pedindo que nós sejamos capazes de viver intensamente essa vocação, sendo presença de Deus em qualquer situação, qualquer vocação ou profissão que nós exerçamos e vivemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Iremos mutuamente desejando-nos a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 340 do livrinho. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, realizar plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia e vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição e reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho? Nesse mês de agosto, nós estamos falando das vocações. O que significa a palavra vocação? Vocação quer dizer um chamado, um chamamento. Ela define uma inclinação natural, um talento ou um propósito profundo que atrai uma pessoa para uma atividade, uma profissão ou um estilo de vida onde ela se sente realizada e útil aos outros. Nós temos vários tipos de vocação. Por exemplo, a profissional. A pessoa gostaria de ser um médico, um engenheiro, um pintor, um mecânico ou outra atividade qualquer. Uma vocação humana e social. Um papel que a pessoa assume para ajudar a sociedade, os cuidados com a família, com a comunidade. São as ONGs, aqueles institutos que trabalham em favor da vida. E tem a vocação religiosa e espiritual, que é um chamado divino para servir a Deus e servir ao próximo. Tem a dedicação à vida sacerdotal, religiosa e missionária. E também existe a vocação leiga com o propósito de fé. A vocação leiga que hoje nós estamos celebrando é o chamado direcionado aos fiéis católicos que não fazem parte do clero, isto é, não são padres nem diáconos, e também não vivem na vida religiosa consagrada, como os irmãos, irmãs, os monges. A missão principal do leigo é transformar o mundo e a sociedade a partir de dentro, vivendo a sua fé no dia a dia comum de cada um. O que o serviço leigo na igreja faz? Ele atua nas pastorais, nos movimentos, nos grupos, na catequese, colabora na administração da igreja, participa da liturgia da paróquia, dá um testemunho de fé sem abandonar a sua vida civil organizada. Em 2013, no documento chamado A Alegria do Evangelho, o Papa Francisco reforça que os leigos são a imensa maioria do povo de Deus e convida cada batizado a ser um discípulo missionário ativo e em saída. Muito mais que uma função ou um serviço, essa vocação envolve uma verdadeira resposta apaixonada, uma dedicação que vai além do exercício de um ministério na igreja. Isso porque a primeira missão do cristão leigo é na família e na sociedade. A vocação dos cristãos leigos e leigas é tão importante como as demais. Elas se complementam. Abraçando a vocação, o cristão leigo se coloca à disposição para Deus e nos faz irmãos nas necessidades de sua comunidade de fé, podendo atuar nas mais diversas atividades pastorais. Isso tudo de forma voluntária e tendo que conciliar com as outras dimensões da vida, como a família e o trabalho. Nesse momento, eu queria convidar todos os nossos leigos engajados nas nossas pastorais que se levantem e se aproximem do altar, por favor. Tem bastante gente aqui, por favor, levante os ministros, os leitores, o pessoal da pastoral da acolhida, os leitores que não estão em serviço hoje, mas estão aqui na paróquia, se aproximem todos aqui. É um testemunho que nós estamos dando para toda a comunidade, né? Então, são bastante pessoas que atuam em favor da nossa comunidade. Algumas dessas pessoas
trabalho em mais de uma pastoral. Parece que é muita gente, mas mesmo assim nós precisamos de mais gente engajada. Então é um momento para você ouvir esse chamado e dizer um sim e vir trabalhar na nossa comunidade também. Todos serão bem-vindos, né? Então queremos parabenizar todos esses leigos e leigas engajados nas diversas pastorais, movimentos e grupos de trabalho. Sem a participação do leigo, a igreja não prospera, pois somente com a vocação sacerdotal e religiosa haveria um vazio imenso. Obrigado a todos os leigos e leigas por sua oração e sua dedicação à nossa paróquia. Que Deus abençoe sempre a sua participação e perseverança. Então agora, quando nós vamos cantar, o Padre vai aspergir todos os nossos leigos engajados. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem me ensinando a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz da união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a nossa alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a nossa alegria bem perto de ti. Porque nos produtos dos nossos irmãos, pedindo que todos nós temos um passo a mais no envolvimento justamente das atividades da igreja, para que sejamos uma igreja cada vez mais viva, mais participativa. Que Nossa Senhora, portanto, interceda por todos nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolada, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com todos uma abençoada semana, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Consolador